Você vai abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Eu agradeci o Ministério de Louvor. Que bom. Obrigada de novo. Deus abençoe. Depois voltem, por favor. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Você encontrou? Tem aqui? Amém. Aqui na minha Bíblia diz: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na sua casa mais uma vez, Senhor, como seus filhos ao redor da sua mesa, mais uma vez, Senhor. Totalmente dependentes, Senhor Deus, da sua graça, da sua glória, da sua revelação, Senhor. Em nome de Jesus, todo embaraço, Senhor Deus, toda distração, Senhor, seja tirado do nosso meio. Possamos com o nosso espírito, a nossa mente, os nossos ouvidos, estarmos atentos à sua voz mais uma vez, Senhor. Porque eu creio, Pai, que a sua palavra é o que nos transforma, que nos renova, que nos muda, Senhor Deus, até estarmos na estatura de varão perfeito, como diz a sua palavra. Queremos ser mais parecidos contigo um pouco mais nessa noite. Então nos ajude, Senhor, te peço. Espírito Santo de Deus, continue conosco, nos dirigindo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. O tema desta noite é o Rio de Águas Vivas. Amém? Versículo que nós acabamos de ler. Bom, irmãos, nós temos o privilégio de olharmos para as Escrituras e conseguirmos ver com clareza o que ela diz. Então, hoje a gente pode ler aqui esse texto de João e entender o que Jesus estava falando. Mas não era algo tão claro para as pessoas que estavam ali naquele momento. Nós temos essa clareza porque tudo que Deus tinha que revelar, Ele revelou através de Jesus Cristo. Então, a partir desse momento da revelação de Jesus, nós temos uma visão mais ampla da palavra. Então, nós temos essa facilidade. Quando nós lemos os versículos, os textos, a gente consegue entender o que o Senhor estava falando. Mas era um pouco difícil para quem estava lá na época compreender o que Ele estava falando, amém? O que exigia dele, o Senhor exigia deles, era um coração aberto, para que eles pudessem, no mínimo, perguntar o que o Senhor está falando. Mas muitos deles receberam a palavra com violência e não ouviram o que Jesus tinha para dizer. Mas, de fato, era algo que era um pouco complicado de se compreender. Imagine você aqui, nesse texto de João 7. Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós entendemos isso agora, mas você compreende que era um pouco complicado para quem estava lá compreender isso? Então, ele estava falando aqui, o texto diz, versículo 39, a respeito do Espírito que as pessoas haviam de receber, os que crescem nele, porque até aqui o Espírito Santo não tinha sido derramado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então, veja só o contexto aqui desse texto de João. Estava acontecendo uma festa, era a festa dos tabernáculos aqui. E essa festa costumava durar 7 dias. Então, durante 7 dias, as pessoas saíam das suas casas e eles habitavam nas tendas. Habitavam fora das suas casas em tendas. E nessa festa tinham 2 ritos muito importantes, que um deles era o acendimento das lâmpadas e o outro era o rito das águas. No rito das águas, que acontecia no último dia da festa, um vasilhame de ouro era cheio de água. Eles pegavam água do tanque de Siloé, e aí enchia aquele vasilhame de ouro, e esse vasilhame cheio de água era levado em procissão pelo sumo sacerdote até o templo. Então, tinha esse rito. Então, eles enchiam esse vasilhame de ouro, de água, e aí levavam ele até o templo. E eles estavam em um tipo de procissão, certo?
Aí, quando a procissão chegava lá perto do portão, dentro do átrio já, do templo, a trombeta tocava 3 vezes. E aí, eles recitavam um texto de Isaías, capítulo 12, versículo 3. Você pode colocar para mim? Isaías 12, 3. Que diz, olha, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, eles faziam esse rito com a água, e quando chegava lá no templo, eles recitavam esse versículo, que falava aí, vocês com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E aí acontecia uma marcha ali ao redor do altar, com aquele vasilhame ainda cheio de água, e eles recitavam alguns salmos, e aí a água era derramada em sacrifício a Deus. Vocês estão entendendo? Então, era nesse contexto aqui de celebração que Jesus se levanta e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus estava fazendo. Jesus estava concretizando uma profecia sobre algo que seria derramado sobre o povo, algo que o Senhor já tinha prometido há muito tempo atrás, que era um derramamento de algo no povo, sobre o povo judeu, certo? E aí Jesus, nesse contexto de celebração, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eles estavam como testemunhas oculares da concretização de uma profecia. Não é maravilhoso isso? Eles estavam presentes no momento em que a profecia estava se cumprindo, diante do cumprimento da profecia. Jesus é o cumprimento da profecia. Esses dias nós estávamos falando na escola bíblica sobre isso, sobre estar presente no momento da profecia se cumprindo. E eu comentei com elas, com as irmãs, que talvez nós estamos presenciando as profecias se cumprindo agora. Muitas delas estão se cumprindo. E a gente não percebe porque estamos distraídos, estamos confusos, não estamos prestando atenção, não estamos dando o devido valor. E eles estavam na presença do cumprimento das profecias. O porquê de todo o rito de Israel, o porquê de cada cerimônia, de cada celebração, estava de pé dizendo, diante daquela água que eles estavam derramando, olha para mim, eu sou a fonte de água viva. Amém? Então, aquela ocasião fazia ressoar na mente das pessoas esse texto aqui, que a gente acabou de ler de Isaías. Vocês tirarão com alegria a água das fontes da salvação. E também outro texto, Isaías 43, 20. Vamos ler? Isaías 43, 20. Não sei se eu marquei o 19. Se eu marquei o 19, coloca o 19. 19 e 20. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Então, eles tinham esses textos na mente, e a ocasião era perfeita, porque havia uma água sendo derramada, e a fonte de águas, a verdadeira fonte de águas que Israel precisava, e que o povo precisa, e que nós precisamos, estava ali diante deles. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, eram essas promessas que estavam ressoando na mente dos que estavam presentes naquela festa, naquele momento, certo? E aí, a gente pensa aí nesse elemento água, que claramente, explicitamente está falando da pessoa do Espírito Santo. Você entende isso? É uma menção clara ao Espírito Santo. Mas ele usa aí um elemento, que é a água. Então, quando Jesus diz, se alguém tem sede, vem a mim, ele está se revelando como a fonte dessas águas que eles aguardavam. Nós compreendemos isso como algo espiritual hoje, mas não era fácil para eles. Mas nós temos esse entendimento agora, graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas no momento a gente vê como esse elemento água,
Por que a água? Porque o Espírito Santo é mencionado como água, e é tão fácil agora para a gente entender. A água é algo que o ser humano, aliás, o ser humano não, todo ser vivo necessita. Ninguém fica sem água, ninguém que está vivo vive sem água. E você já consegue fazer o paralelo do Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo, ela está morta espiritual. Então, por causa disso, a gente consegue entender que a água é necessidade de todo ser vivo, é necessidade básica. Dizem que as pessoas conseguem ficar até 3 dias sem tomar água. Antes de morrer de sede. Certo? Até 3 dias. Só que outro detalhe interessante nesse elemento aqui, é que era um elemento muito precioso no deserto. A gente abre a torneira hoje e tem acesso à água, não tem? Mas não era essa a realidade deles. Para conseguir água, olha, irmãos, era difícil. Tinha que caminhar, tinha que buscar, tinha que cavar. Então, era um líquido precioso no deserto. Além de ser extremamente necessário, era precioso. Então, os judeus, eles estavam acostumados a lutarem pela água. Era algo custoso para eles, adquirir a água. E eu marquei aqui para a gente lembrar que a nossa sede espiritual, ela é tão violenta quanto a sede física. Então, você entende o paralelo do Espírito Santo. O ser humano tem uma sede dentro de si, uma sede, ele não percebe. Mas toda pessoa que pisa nessa terra tem uma sede de Deus, uma sede de Deus. E ela faz tudo o que tiver ao alcance dela para saciar essa sede. Só que o que ela faz? Ela vai na fonte errada, a vida inteira na fonte errada. Mas que todo mundo que pisa aqui tem uma sede. E ela é tão violenta quanto a sede física. Você já sentiu sede física? De não ter água em lugar nenhum? Eu não me lembro de ter passado por isso. Eu acho que não. Mas a sede, ela é sinal de que o seu corpo precisa da água. Então, é uma coisa boa você sentir sede. Né? Dizem que você não pode esperar sentir sede para tomar água. Né? Tem que tomar água antes da sede chegar. Mas eu quero que você guarde isso. Que a sede do homem, a sede espiritual do homem, ela é tão violenta quanto a sede física. E o Espírito Santo, ele é a água no deserto dessa vida, irmãos. A gente às vezes pensa que aqui está. Às vezes você tem uma vida até tranquila. Eu tenho uma vida tranquila, graças a Deus, e ao meu marido. Muito obrigada. Tem uma vida tranquila, né? Mas a gente está num deserto, irmãos. Aqui é um deserto. Certo? E o Espírito Santo é a água desse deserto. Sem ele não dá para viver. Ele é necessário a todo ser vivo, imprescindível, insubstituível e totalmente precioso. É o Espírito Santo na nossa vida. O que Jesus estava oferecendo de fato para esse povo aqui? Ele estava oferecendo era essa água em abundância e sem dificuldade. Agora você imagina você ter que cavar poço, ir atrás de água, carregar coisas de água nas costas, e alguém dizer para você, olha, eu tenho água viva. Certo? Jesus estava oferecendo essa água viva para eles. Só que toda água tem uma fonte. E Jesus diz, quem crer em mim terá acesso a essa fonte. Então, essa fonte não está disponível para todo mundo. Precisa crer em Jesus Cristo. Essa água não está disponível para todo mundo. É para aqueles que creem em Jesus, porque Ele é a fonte das águas. Jesus, irmãos, como eu disse, a gente tem a visão ampla, porque Jesus já revelou tudo que nós precisávamos. Mas, lembram-se da rocha no deserto? Que Moisés tinha que ferir para sair água? Quem era? Era Jesus. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Então, quando Jesus se levanta na festa e diz, eu sou a fonte de águas, ele está dizendo isso, é ele. Era ele. Tudo aquilo que eles estavam fazendo já estava acabando o tempo de todo aquele sacrifício, de tudo aquilo, porque Jesus já estava ali, já tinha chegado. Ele era a rocha no deserto, e ele é a fonte de águas ainda hoje, para você, para a sua vida espiritual. Não tem vida espiritual sem essa fonte, sem essas águas, sem esses rios dentro de você. Agora, olha o que o povo de Deus fez. Aqui eu vou ler na minha Bíblia. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Jeremias 2, 11 até o 13. Posso ler? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O que o povo de Deus fez? Trocou a fonte de águas correntes, limpas, acessíveis, para cavarem para si mesmo poços, cisternas que não retêm as águas. Trocaram manancial de águas vivas para eles mesmos. Isso parece uma insanidade, irmãos. E é a insanidade que a gente comete antes de ser despertado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. É como se um rio de águas puras passasse no fundo da sua casa. E você fosse longe cavar um poço para guardar água. Não é insanidade? Beira, desculpa a palavra, burrice. Beira a loucura. Mas é isso que o povo de Deus fazia. Trocava o manancial de águas. A gente costuma fazer isso com a água, né? Dá uma sede, o que você faz? Vou comprar uma coca. Está calor, né? Vou tomar um suquinho. Mas não vai adiantar. Daqui a pouco a sede vem e você vai precisar de água. Então, nós somos enganados. Às vezes, tem outras fontes para a gente buscar. Mas essa fonte não vai saciar a sua sede. Certo? Qualquer outro lugar que nós formos para buscar saciedade espiritual será em vão. Qualquer outro lugar que você for para se sentir satisfeito, plenamente satisfeito, vai ser só trabalho, vai ser tudo em vão. Qualquer outra fonte é água suja, irmãos. Qualquer outra fonte que não for Jesus é água impura, não é própria para você, principalmente para você, que agora tem uma vida nova em Deus. Qualquer esforço humano para se saciar é cavar a própria cisterna. Qualquer esforço que você fizer para ter algo espiritual, se você não for na fonte, vai ser trabalho em vão. Muito trabalho em vão. João 4:10. Vou abrir aqui também. João 4:10. Muito conhecido. Aleluia, obrigada, Jesus. João 4:10. Posso? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Qualquer pessoa que buscar em outra fonte vai voltar a ter sede. Mas a água que Jesus tem, ela sacia de fato a sua sede. Olha só, a mulher, ela teve dificuldade em compreender aqui essa comparação da água, né? A metáfora da água.
Mas ela compreendia perfeitamente o valor que a água tinha, porque todo dia ela tinha que buscar, era difícil para ela, era duro para ela. Então, ela compreendia o valor que a água tinha. Irmãos, isso é uma coisa que nos falta, o entendimento do valor que o Espírito Santo tem na nossa vida. E a gente fica distraído. Sabe que não é que Deus não fala com você, irmãos, é que você está distraído. Deus está falando o tempo todo conosco. Ela compreendia então o valor. No versículo 15 ela fala: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Me dá dessa água, eu não preciso. Entendeu que ela não compreendeu o que Jesus estava falando? Mas ela sabia que a água era preciosa. Então ela falou: me dá para que eu não precise vir mais buscar. Então essa mulher aqui, ela queria água para a sede física dela, mas Jesus oferece saciedade espiritual, amém? Ela foi buscar no poço, mas Jesus tinha um rio para entregar para ela. A gente tem que entender que Deus tem um rio para fluir através de nós. Um rio poderoso, caudaloso, que por onde passa transforma, muda. Onde você vai, as coisas mudam, as pessoas mudam o palavreado, as coisas são diferentes porque você chegou, tem que ser assim. Porque dentro de você tem que fluir um rio poderoso do Espírito Santo. Você tem que sonhar com isso, desejar isso, orar por isso, se entregar por isso. Em nome de Jesus. Porque Deus tem esse rio aqui para nós. Então, a água de Jesus, que Jesus tem, é espiritual. E ela nos transforma, né? Jesus nos transforma em recipientes de vida. A habitação do Espírito Santo, templos do Deus vivo. Nós somos transformados em recipientes de vida. Olha que interessante, irmãos. Somos recipientes da glória de Deus. Fomos criados para ser recipientes da glória de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é em nós esse rio a jorrar para a vida eterna. Olha, como recipientes, nós podemos armazenar e derramar também as coisas. Podemos reter coisas e podemos lançar fora. Nós somos, de fato, recipientes. Quantas coisas a gente não tem guardado em nosso coração? Quantas coisas você não guarda no seu coração? Às vezes, coisas de rancor, de tristeza, de mágoa. Isso precisa sair com essas águas do rio de Deus, sabe? Deixar o Espírito Santo limpar e tirar tudo, para que isso saia e ele entre e habite em você, e esse rio tenha essa força para jorrar para a eternidade. Aleluia. Que nós somos esse recipiente da glória de Deus. Você vai escolher o que vai armazenar aí dentro de você. O que você vai armazenar dentro de você depende da fonte que você está indo, eu já falei isso. Aonde você está indo buscar, do que você está se enchendo, vai depender disso. Só se for Jesus, aí dentro de você vai estar armazenado o Espírito Santo de Deus. Só se for Jesus. Porque você é esse recipiente. Então, o Espírito Santo, ele é esse rio a jorrar para a vida eterna, ele é a garantia da vida eterna para o crente. Além do Espírito Santo nos conduzir aqui nessa terra, ele ainda é o penhor da sua herança. Ele ainda é o que vai te garantir a vida eterna. E o que nos faz aí esse lugar habitável pelo Espírito Santo? Foi a morte de Jesus e a ressurreição dele. Nos tornou esse recipiente de glória, esse lugar de habitação do Espírito Santo. Vocês se lembram de Gênesis 1? A minha cabeça sempre faz essa conexão. Gênesis 1, quando Deus fala que a terra era sem forma, estava sem forma e vazia, lembram-se? E o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, né? Eu penso que nós somos assim, sabe essa terra sem forma e vazia? Parece que é lugar de sequidão e de aridez e de morte. E aí o Espírito Santo, através de Jesus, vem e fala: haja luz. E aí ele vai transformando a nossa formação que é ruim, que é errada, que é torta, que é estragada. Ele vai consertando tudo aquilo e faz de nós lugar de habitação do Deus vivo. Então, o Espírito Santo pode fazer isso com você.
Ninguém pode fazer isso com o ser humano. Você pode encher os seus filhos de conselhos, mas a transformação é o Espírito Santo que faz. É um encontro com Jesus que faz o ser humano disforme, tomar forma e virar habitado do Senhor, do Espírito Santo. Ambiente da glória do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então foi o sacrifício de Jesus que santificou a nossa vida, redimiu. A ressurreição nos garantiu a presença constante, poderosa e consoladora do Espírito Santo, apesar de nós. É o Espírito Santo que pode fazer isso. Tem um texto em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, nós somos recipientes, mas nós somos esse recipiente de barro. Né? E esse barro aqui que Paulo fala era um vaso de argila cozido, né? Argila cozida. Eram bem baratos, eram frágeis, eram substituíveis. Bem nossa descrição, né? Mas eles eram úteis para o trabalho doméstico ali na casa, né? Mas dentro nós temos um tesouro. O Senhor nos fez para termos esse tesouro dentro de nós. O Deus vivo se agrada em habitar dentro de você. Eu digo isso porque muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo não vai fazer isso. Isso é para o meu irmão. Eu não vou ser essa fonte de água a jorrar. Eu não vou, porque eu me conheço, eu sei quais são as minhas limitações, meus defeitos. Então é para o meu irmão, não é para mim. Todos nós somos vasos de barro. A preciosidade está no Espírito Santo que habita em nós. Certo? Somos frágeis, somos substituíveis, somos baratos, mas o Espírito Santo morando em nós, não temos mais preço. Como pode, irmãos, o Deus vivo habitar dentro de pessoas como nós? Hoje de manhã eu estava orando, né, falando, Deus, por favor, essa noite, abençoa-nos com a sua presença. E aí eu senti tanta presença do Espírito Santo lá na minha casa, lá no meu quarto. E aí eu fiquei chorando e pensando, meu Deus, como pode um Deus vivo, um Deus lindo, viver uma coisa feia dessa? Cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de coisa para resolver. Mas o Senhor se agrada em viver em nós. Essas feiuras que a gente acha que é feiura, essas limitações, é o que evidencia o agir de Deus na nossa vida. Pode ter certeza, irmãos. Se você fosse poderoso nas palavras, se você tivesse capacidade de fazer as coisas, a glória ia ser sua e não de Deus. Então, são as nossas feiuras mesmo, que evidenciam o caráter, a glória, o poder, a ousadia, a unção de Deus na nossa vida. Às vezes eu termino de preparar a aula na escola bíblica, às vezes eu termino de preparar a mensagem e guardo lá, eu coloco tudo num caderno e deixo lá. E aí, depois de algum tempo, eu vou pesquisar alguma coisa de novo, aí eu volto para ler, eu falo, não fui eu que escrevi isso. Não fui eu que escrevi isso. Então, porque eu conheço a minha limitação. Eu sei das minhas limitações mentais, eu sei da minha falta de capacidade. Então, quando eu leio, eu percebo, não sou eu, é Ele. Então, é exatamente isso que você acha que é feio em você, é que evidencia o poder de Deus na sua vida. Por que Deus escolhe o gago para pregar o evangelho? Por que Deus escolhe o manco para curar o outro? É porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. Então é em você, imperfeito, que o Espírito Santo quer jorrar essas águas poderosas sobre a vida das pessoas, sobre a sua igreja, sobre nós que estamos aqui, que estamos na sua presença. Aonde você for, você possa jorrar esse rio de vida poderoso aí. Amém? Agora eu marquei aqui, né? O reconhecimento da sua fraqueza é o reconhecimento da sua sede. E quem tem sede, vai a Cristo e bebe.
Então, a nossa limitação, a nossa sede, sabe esses defeitos que você fala, meu Deus, eu preciso me corrigir? Não são eles que te botam de joelho? Não são eles que te fazem ir até a Cristo e dizer, Senhor, eu preciso ser transformado? Eu preciso dessas águas. Então, é a sede que faz com que a gente vá até a fonte. E a fonte é Jesus Cristo. Nós oramos sempre, Deus, eu quero o seu Espírito, eu quero o Senhor trabalhando na minha vida. Mas você tem que entender que a fonte é Jesus Cristo, não tem outra fonte. Olha, só para terminar aqui, né? Isso é um convite para você aceitar aí as suas limitações. Eu quero chamar o Ministério de Louvor já, se possível. Não é um convite para você aceitar as suas feiuras, não. Mas lembrar que são elas que te levam à fonte que é Jesus. Voltaremos e tiraremos água das fontes da salvação. Jesus é a fonte da salvação. Nosso último versículo, abra lá em Atos, versículo 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. É promessa de Deus para a sua vida, irmãos. Esse rio poderoso está disponível e a fonte, ela é acessível para nós. Graças a Deus. Nós vamos formar a fila para ungir você. E depois nós vamos orar. Quero que você venha com fé aqui, para que possamos buscar o Espírito Santo depois, amém?